Um continente, um país deve confiar nos seus próprios filhos. E para confiar nos filhos, esses filhos têm de receber instrução, têm de ser formados, para que com a formação possam de facto ser amanhã autônomos na criação de políticas próprias para o continente africano. Então ainda temos problemas de quadros competentes e com o espírito africano, com a alma africana. E este é um trabalho árduo que deve ser levado a cabo e nós não nos calaremos para podermos então incutir esta vontade, esta ideia na cabeça e na consciência da juventude, que ainda tem muito por dar, para que entendam que só teremos um continente verdadeiramente livre e emancipado se tivermos filhos treinados, formados nas várias áreas da ciência e estes puderem também formar os outros. Então isso implica olhar, digamos assim, no interior, olhar dentro, olhar a África por dentro, que ainda é um desafio grande, porque o colonialismo deixou sequelas muito importantes em todas as áreas, religiosa, espiritual, política, administrativa, de gestão e em todas as áreas, que até hoje o próprio africano sente-se incompetente, incapaz, e quer olhar somente naquele que ontem o colonizou como o mais sábio, o mais inteligente, e confiando tudo nas suas mãos. E isto pensamos que tem de mudar, que a forma de mudar é que os Estados, os países que constituem o continente procurem livrar-se, entre aspas, dos seus colonos e procurarem integrarem-se. Esse é um outro elemento. Se olharmos para a Europa, o continente europeu não tem tantos subgrupos, subdivisões, como tem o continente africano. No Ocidente, digamos assim, podemos olhar, não tem tantas subdivisões que o continente tem. A África está cheia de sub-regiões, e essas sub-regiões também enfraquecem o próprio continente, porque cada sub-região tem um colono próprio, que muitas vezes depende daquele colono ainda, e entre eles, entre os africanos, não há aquela coesão verdadeira em termos de pensamento para que se possa criar um projeto de desenvolvimento africano e que os intervenientes para esse desenvolvimento sejam mesmo africanos. E por isso que temos que orar, mas também instruir. A palavra tem poder. A palavra tem poder para mudar as consciências. Muito pensa para mudar a pessoa, só tem que dar dinheiro, como alguns têm pensado. Não, nem para dar katana, não. É trabalhar na sua consciência. Um povo somente é livre quando entender, de facto, a razão da sua existência. Quando compreender e interpretar o que eles querem sobre a sua própria pátria. Aí sim. E por isso não nos será, digamos assim, vantajoso se continuarmos apenas a tentar construir edifícios iguais aos dos europeus e não olharmos na construção do próprio ser humano, que deve ser ensinado como africano e entender a importância de ser, de facto, africano como elemento ativo para a criação daquilo que é os projetos para o crescimento e desenvolvimento africano. Penso que isto é importante para que tudo quanto se pretende aqui dizer se concretize. Deus abriu os céus, respondeu-nos, deu-nos o Espírito Santo, aos 76 anos. Deus abriu os céus, desceu para colocar algo a alguém, para que de facto esse fosse um motor, fosse uma lâmpada para os outros há 90 anos. Agora é preciso interpretar. Deus desceu com um propósito. Qual é o propósito? Somente estarmos a dançar, estarmos a tocar batuques, a tocar violas, a dançar às noites, a beber cerveja e outras bebidas alcoólicas que existem. Esse é o propósito, tem que ser compreendido. O que é que Deus quer? Quando Deus visita um povo, tem sempre alguma coisa, tem um propósito que faz com que ele venha. A nossa visitação acontece num momento difícil. Ele queria nos ver livre, queria colocar algo, um homem igual aos homens, para que fosse uma bússola, uma luz no meio das trevas, para que pudesse então iluminar. Então é preciso compreender isso. Nós interpretamos mal, às vezes, o processo do Espírito Santo,
pensando que o Espírito Santo só vem para falar da Bíblia, para falar da dança, do tempo e do resto. Não, o Espírito Santo ele é completo para revolucionar a pessoa, para fazer crescer a pessoa, para capacitar a pessoa para que seja gente e seja ele próprio autor da transformação, das mudanças transformadoras que deve trazer uma vida, digamos assim, uma vida tranquila, feliz na Terra, enquanto ainda ser humano que está num corpo que precisa ter condições de vida para poder também agradecer e enaltecer o próprio Criador. Mas nós, africanos, tucuístas em particular, compreendemos muito mal o fenômeno do Espírito Santo e por isso temos tido muitos problemas na nossa trajetória. Cria-se tantas confusões para só tentar, digamos, sacalhar, extorquir ou criar grupitos só para nada, que não tem nada a ver com aquilo que é o projeto verdadeiro de Deus que o fez vir em África. Então penso que a nossa consciência tem de ser emancipada, tem de ser ensinada a nossa consciência para que ela mude, porque pessoas com consciências livres, com consciências brilhantes, são essas pessoas que conseguem transformar as sociedades.